Oi, gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me manda no chat aí se está me ouvindo direitinho, tá tudo certo? Ótimo, Ruth, obrigada. Para a gente começar, né? Já são 3 horas e eu acho que é importante a gente honrar, né? Quem já está aqui. Temos já 48 participantes, então eu quero honrar o tempo de vocês, né? Assim como vocês estão me dando o privilégio, o prazer, né, de me ouvirem também. Então, nós vamos ser pontuais. De antemão, eu quero pedir desculpas, porque eu estou me recuperando de uma virose, então 3 dias, então eu fico com um pouco de falta de ar para poder falar, então eu vou ter que parar às vezes, beber um pouquinho de água, tá bom? Aí eu peço a compreensão de vocês, que é muito ruim, né? Mas já inalei um peppermint aqui para melhorar minha respiração, me dar disposição e ânimo, porque a gente tem bastante coisa para poder compartilhar no dia de hoje. Eu tentei trazer o máximo de informação que eu pude, assim, para poder empoderar cada um, para a gente conseguir investir de forma certeira, né, quando a gente fala em saúde da mulher. Para quem não me conhece, eu acredito que muitos já me conheçam, né? Mas eu sou a Ana Cláudia, sou esposa do Luiz Felipe, eu sou médica, a gente mora aqui em Belo Horizonte, e eu sou ginecologista e obstetra, né? Eu trabalho mais com gravidez de alto risco e medicina fetal, mas eu trabalho com a ginecologia integrativa também e com a medicina do estilo de vida. Então, é algo que eu amo, né? Assim, saúde é algo muito importante, é algo que eu amo. Então, quero compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Eu vou tentar ser o mais objetiva e o sucinta o possível, né? Já são 3 e 3, então vai chamando aí o povo da sua equipe, para todo mundo poder aprender também e compartilhar, e a gente poder disseminar saúde, né? Vamos começar aqui. Então, vamos lá, gente, para a gente poder começar. Quais são as principais situações, né? A gente tem várias, mas quais são as principais situações que vão envolver, né, a aromaterapia na saúde da mulher? Então, doenças crônicas, né? Qualquer tipo de doença crônica, mas falando especificamente em saúde da mulher, né? Endometriose, por exemplo, a SOP. O que é SOP, para quem não sabe? Só um momentinho. SOP, gente, é síndrome do ovário policístico, tá? A gente pode usar muito o óleo essencial para nos ajudar com a síndrome do ovário policístico. Alterações hormonais como um todo, né? Eu escrevi aqui TPM, mas TPM não é o termo correto, né, médico? O termo correto é síndrome da disfunção pré-menstrual, que a gente chama de TPM, né, de forma popular, que seria a tensão pré-menstrual, alterações do ciclo menstrual, quem menstrua para mais, quem menstrua para menos, a mulher que já está na idade ali do climatério, né, da menopausa, o transtorno do desejo sexual hipoativo, que a gente chama assim de baixa libido, né? E as infecções vulvovaginais como um todo. Eu poderia botar aqui também, por exemplo, infertilidade, que também é algo que a gente pode usar, né? Mas que é um tema muito complexo, muito profundo, que tem N causas e que a gente não consegue, numa aula, né, falar sobre isso. Mas, independente de qual é a situação, uma coisa que a gente tem que aprender e que a gente tem que entender é que qualquer uma dessas, gente, é multifatorial, tá? O que quer dizer ser multifatorial? Tem mais de uma causa. Então, quando eu penso, por exemplo, em endometriose, síndrome ovário policístico, a baixa libido, não tem uma causa só. Então, você me fala assim, Ana, me fala um óleo, a falta de ar, para baixa libido. Eu vou falar assim, depende, né? Porque depende da etiologia, depende do que está provocando aquilo dali. Então, quando a gente quer ajudar uma pessoa, quando a gente quer cuidar de nós mesmos, pensando em situações específicas de saúde da mulher, a gente tem que olhar para a mulher como um todo, para a gente conseguir identificar a raiz, né? E a gente conseguir ser certeiro ali na nossa indicação do óleo essencial. Então, quais são as possíveis causas, né, que vão causar desequilíbrio na saúde da mulher? A principal, que todo mundo acha, que todo mundo fala, são os hormônios e os neurotransmissores, né? Mas eu vou ser sincera com vocês que a minoria é causada por alteração hormonal ou de neurotransmissão, né? Por exemplo, menopausa, é claro, né? A gente tem baixa de hormônio, TPM também,
mas não é tudo, né? Igual a gente pensa em baixa libido, a gente pensa muito, ah, eu preciso dosar meus hormônios. Gente, não. Alteração hormonal é uma das... Nossa, se a gente for listar a frequência de causa, é uma das últimas, pensando em baixa de libido, né? Inflamação e imunidade, o que seria isso, né? Um corpo inflamado. Então, assim, quando eu não me alimento bem, com muitos alimentos pró-inflamatórios, como muito açúcar, derivados de leite, muita carne vermelha, como glúten, não faço atividade física, não durmo bem, eu vou ter uma inflamação silenciosa no meu corpo, que pode levar a várias doenças crônicas, né? Não apenas na saúde da mulher. Mas isso é muito importante também para a gente avaliar o estilo de vida e a questão da imunidade também, que se eu tenho uma baixa de imunidade, eu vou ter muito mais quadros de candidíase, eu vou ter muito mais quadros, por exemplo, né, de qualquer tipo de infecção vulvovaginal, por exemplo, então também é importante. Outra coisa que é muito importante em saúde da mulher é a conexão corpo e mente. Como assim essa conexão corpo e mente, né? Eu ter uma saúde mental adequada que vai refletir no bom funcionamento do meu organismo. Então, vou te dar um exemplo aqui, né? Vamos voltar aqui para a mulher com baixa de libido. Se ela não dorme bem, trabalha demais, tem uma vida estressada, às vezes não está com um bom relacionamento com o marido, a gente não tem como a gente ter libido, né? A gente fica pensando, ah, é hormônio, eu vou dosar hormônio. Não. Então, a gente tem que ter um equilíbrio das nossas emoções também, para que o nosso corpo funcione adequadamente. E saúde intestinal, acho que não preciso nem falar, né? Acredito que todos, se não todos, a maioria dos que estão aqui, né, são consultores de bem-estar, são pessoas que estão preocupadas com a melhora da saúde, desenvolvimento da saúde, e a gente sabe que se a gente não cuida do intestino, a gente tem diversas alterações, a gente tem inflamação, a gente tem doenças emocionais que vão causar doenças orgânicas, a gente tem desequilíbrio de hormônio, a gente tem desequilíbrio de neurotransmissores, então a gente tem que cuidar da saúde como um todo, tá? E aí, pensando em saúde da mulher, gente, qual que é a definição de saúde? A Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a falta de doença. Então, o fato de eu não estar doente não quer dizer que eu tenho saúde, né? Porque eu tenho que avaliar um todo. E na saúde da mulher, principalmente, gente, porque as questões emocionais, né, pensando na parte mental, elas refletem muito no físico, né? E o social também. Então, se eu não tenho bons relacionamentos, vamos supor, se eu não tenho um bom casamento, um relacionamento com meu marido, como é que eu vou ter desejo sexual, né? Como é que eu vou estar com a minha mente bem disposta? Então, assim, a gente tem que avaliar o nosso todo, tá? Isso é muito importante. E aí entra a medicina do estilo de vida, que eu vou pincelar em 2 slides só. O que é a medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida, gente, é algo que eu pratico no meu consultório, é uma prática médica que eu amo. Não é uma especialidade, não existe um médico do estilo de vida, isso não existe, né? Mas existe, né, o Congresso, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né? E a ideia é que o médico que queira trabalhar com isso, ele se especialize nisso e consiga aplicar na vida do paciente, para melhorar o paciente como um todo. A gente tem 6 pilares, que eu vou falar quais são os pilares para você, e que a gente ensina para o paciente, para ele poder mudar, para ele poder se empoderar, e ele ser ali o protagonista na transformação da saúde dele. E isso para a saúde da mulher é importantíssimo, porque como eu falei, gente, é a questão emocional. Para a saúde da mulher, para tudo, gente, é muito importante. Eu dei aqui várias vezes exemplos de libido, por exemplo, TPM, a saúde emocional influencia muito, na menopausa também, né? Então, a medicina do estilo de vida, eu acho ela muito útil na ginecologia. E como que a aromaterapia, né? O uso do óleo essencial ali, ele pode entrar para nos ajudar. Ele vai ser ali um coadjuvante, né? Ele vai ser uma terapia ali complementar, integrativa. A gente pode usar dos 6 pilares que existem para promover mais saúde, para evitar doenças também. E quando a doença já existir, a gente poder usar como um suporte para elas também. Então, aqui são 6 pilares, cada medicina do estilo de vida. O primeiro pilar, e para mim, Ana Cláudia, essa é minha opinião pessoal, ele é o mais importante, é minha opinião, né, pessoal, que é uma boa alimentação, né? Hipócrates é o pai da medicina, né? Então, assim, eu como médica, eu gosto muito, admiro muito Hipócrates. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, ele já falava
que o seu remédio seja o seu alimento, e o seu alimento o seu remédio. Então, uma boa alimentação com a base de vegetais, né, alimentos crus, quanto mais colorido for, com baixo alimento ou quase nada ultraprocessado, é fundamental, porque a gente nutre as nossas células, né? Então, a gente precisa, não adianta, por exemplo, eu usar um óleo essencial para depressão, né? Um exemplo X. Se está faltando, por exemplo, vitamina B12, vitamina B9, estão faltando substratos no meu corpo que vão fazer o quê? Vão favorecer a produção de neurotransmissores que o óleo essencial vai estimular. Então, como que o óleo essencial vai estimular uma serotonina, por exemplo, se eu não tenho matéria-prima, que são as vitaminas, substratos, para produzir o neurotransmissor? Então, a gente consegue isso da alimentação. A gente pode suplementar? Pode, mas deveria ser da alimentação, né? A atividade física, que é outro pilar muito importante, né? E erroneamente as pessoas associam a atividade física à estética, né? A beleza corporal, isso é muito errado, gente. O sedentarismo é a principal causa de morte no mundo hoje em dia, né? As 3 principais causas de morte no mundo, a gente vai ter câncer e as doenças cardiovasculares, né? E o sedentarismo está associado ao aumento de câncer e doenças cardiovasculares, que são as principais causas de morte no mundo, né? O sedentarismo mata mais que o cigarro, por exemplo. E a gente acha tão feio uma pessoa, às vezes, fumar, nossa, tá fazendo mal para a sua saúde, ter câncer de pulmão. E a gente não acha feio a pessoa ser sedentária, né? Então, a atividade física ela é muito, mas é muito importante. Outra coisa é o sono, e eu vou falar sobre o sono lá na frente, na terceira parte. A aula tem 3 partes. A terceira parte, que é a parte que eu vou falar dos óleos essenciais de forma específica, e vou passar as receitinhas, é o que todo mundo ama, suas receitinhas, eu vou falar algo sobre o sono muito importante, lá na frente vocês vão entender. Eu vou falar sobre o sono na saúde da mulher, aí não vão ficar chocados. Um outro quarto ponto, né, que tem essa moça com essa garrafa aí de aguardente, é o controle de tóxicos. Então, eu evitar, né, ter contato, consumir tudo que pode ser tóxico para o meu organismo. Então, álcool, cigarro e drogas ilícitas, todo mundo já sabe. Mas, por exemplo, a gente vive nesse mundo do bem-estar, dos óleos essenciais, a gente já está querendo uma vida livre de tóxicos. A gente vai evitar ao máximo medicamentos alopáticos. Né? Eu não sei na casa de vocês, por exemplo, na minha casa. Eu uso óleo essencial para poder limpar a casa, eu uso nos meus cachorros, eu uso para desinfetar minhas frutas e verduras, eu uso para tudo, eu uso no meu rosto, eu uso para tudo, né? A moça aqui nos acha da nossa casa, ela é uma bênção de Deus, assim. E ela ama, por exemplo, óleo de limão siciliano, porque ele tira aqueles grudes de cola do vidro, desengordura, né, o fogão. Então, assim, a gente evitar, né, água sanitária, por exemplo, evitar essas coisas tóxicas que a gente sabe que a longo prazo não é positivo. Essa foto linda de 2 mulheres com cachorro é para relacionamento, gente. Tem gente que gosta de ficar sozinho, tem gente, às vezes, que é mais ermitão, assim, por exemplo, minha mãe é uma dessas pessoas, mas isso é errado, né? A gente sabe que bons relacionamentos são essenciais. A gente acabou de ver que saúde é o completo bem-estar físico, emocional, físico, mental e social. Então, a vida social é muito importante. A gente é movido com doTERRA, a gente sabe que doTERRA é uma rede maravilhosa para a gente conhecer pessoas, ter bons relacionamentos. Isso também é saúde, né? E, por fim, o controle do estresse. A cada ano que passa, a gente é levado ao longo da vida, né? Ter uma vida mais estressante. É bonito viver na correria, pelo menos na área médica. É bonito, assim, é bem visto você não ter horário na sua agenda, você trabalhar muito, sabe? E isso é muito errado, né? Eu falo, gente, não pode ser assim. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que é: se até Deus, sendo Deus, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, quiçá nós, réis seres humanos mortais e imperfeitos, a gente não vai descansar, a gente não vai ter uma vida de controle de estresse. Isso é muito, muito, muito importante também, tá? Não menosprezem isso, gente. O estresse emocional, ele está associado a um estresse físico que pode sim desencadear, tá bom? Doenças orgânicas em nós. Pode, inclusive, o estresse emocional que leva ao estresse físico altera o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenais, as glândulas adrenais, aumenta cortisol, catecolamina, é um estresse crônico e que leva a doenças, a inflamações silenciosas, por exemplo, né? Só um momentinho. Preciso respirar, da minha virose. Então, vou lá. E a aromaterapia, né? Como eu falei, então, vai nos ajudar nesse processo de saúde integral e preventiva, ok?
Assim, ela é muito, muito boa. Então, vamos para a parte 2, que é a parte da saúde da mulher, e a 3 vai ser dos óleos essenciais, e o óleo essencial depois na prática, tá? A gente associa muito saúde da mulher a hormônios, por isso que é muito comum no consultório a paciente para falar assim, eu vim dosar meus hormônios. Porque acaba que, diferentemente dos homens, né, os hormônios para a saúde da mulher, eles são, assim, imprescindíveis. Eu escrevi aqui que eles são nossos parceiros fiéis. Desde quando a gente nasce, né, desde a gestação, na barriga da nossa mãe, até quando a gente, enfim, né, vai para a eternidade, a gente morre, os hormônios estão ali, ou em alta ou em baixa, determinando quem somos e influenciando tudo em nós, né? Então, eu fiz esse grafiquinho aqui, só para a gente poder entender um pouquinho, né? Então, a gente está na nossa infância, a gente nasceu bonitinhos, nós somos crianças, e de repente a gente vira pré-adolescente, e a gente entra na puberdade, né? O que é a puberdade? É a transição da infância para a adolescência. Então, na puberdade, a menina começa a ter desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos, que a gente chama secundários, né? Porque o ovário dela, que até então não estava ali produzindo os hormônios sexuais, que são, né, em resumo, a progesterona e o estrogênio, passam a produzir. Então, aquele estrogênio ali vai mudando o corpo da menina. Aí primeiro surge o que a gente chama de telarca, que surge primeiro os brotos mamários. Depois a gente tem a pubarca, que vão surgir os pelos ali pubianos. E por fim, ela vai ter a menarca, que é a primeira menstruação, né? E aí, quando ela tem a primeira menstruação, ela entra na menacme. O que é a menacme? É o período mais longo da nossa vida, que é o nosso período reprodutivo, porque o nosso corpo, que é regulado pelo ciclo menstrual, e eu digo para nosso corpo, para mulheres que não usam nenhum tipo de anticoncepcional hormonal, porque se a gente usa uma pílula hormonal, tudo que eu vou falar aqui, a gente, não vale, né? Porque eu estou usando hormônio sintético, tá bloqueando minha vida natural. Então, o que eu estou falando aqui é para as pessoas que não usam nada sintético, tá bom? Então, a gente chega na menacme, que a menacme é nosso período reprodutivo, que vai ali até a gente ter a menopausa. Então, a menacme vai da menarca, que é a primeira menstruação, até a menopausa. O termo menopausa significa última menstruação. Quando a gente fala assim, eu estou na menopausa, isso não existe, né, assim, medicamente falando. Isso é um termo leigo, assim, popular, que a gente fala. Mas a menopausa é a última menstruação. E eu só sei que a menopausa existe depois de 12 meses. Então, eu menstruei, vamos supor, há 12 meses atrás. Deu cravado 1 ano que eu não menstruo, então eu estou na pós-menopausa. O que a gente chama de menopausa, eu vou falar aqui como menopausa, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam o termo correto, a menopausa é a menstruação. Então, a gente fica na menacme, na vida reprodutiva, em que o nosso ciclo menstrual, nosso corpo foi feito para conceber, para gerar uma vida. Então, tudo que influencia nossos hormônios, alta, baixa, tudo, é para gerar uma vida, né? Como se essa fosse a função do nosso organismo. A pré-menopausa são 5 anos ali antes da gente ter a nossa última menstruação, que eu já vou tendo um pouco de irregularidade menstrual, meus hormônios, é como se meu ovário fosse ficando meio, estivesse envelhecendo, e aí o ovário, que era todo mês certinho, bonitinho, produzindo meus hormônios mês a mês de forma regular, começa a ficar meio caduco. Aí começa a produzir mais, vai produzir menos, e fica o ciclo menstrual doido. Até a gente ter a última menstruação e entrar na pós-menopausa, onde a gente tem vários sintomas que muitas vezes são incompatíveis, assim, né? Trazem má qualidade de vida, incapacidade mesmo para as mulheres nessa época, e depois tem a senectude, que é quando o corpo fala, tá bom, cansei, chega, já entendi, já aceito, né? Então, a gente passa por todas essas fases. O homem não, né? Ele tem só uma fase com a mesma produção hormonal a vida toda. Por isso tem aquela música que chama Mulher de Fases, porque literalmente nós somos, né, mulheres de fases, ok? Então, vamos falar um pouquinho do ciclo menstrual? Só beber aqui um pouquinho de água. O ciclo menstrual, gente, na minha opinião, depois do funcionamento da gravidez, é a coisa mais complexa que existe no nosso organismo. A gente vê esse gráficozinho assim, a gente fala, não, tranquilo, entendi tudo. Gente, é algo muito complexo, mas é muito complexo que existe, inclusive, o ginecologista que é especialista em endocrinologia, passa por mexer com isso, né? Uma subespecialidade, de tanto que é complexo. Mas, de forma resumida da resumida, nós temos 2 principais hormônios, são os hormônios femininos, os hormônios sexuais, né?
que são o estrogênio e a progesterona, tá? Por que eles são importantes? Eles são produzidos pelo nosso ovário, quando a gente entra, ele está na puberdade, como eu falei para vocês. Então, todo mês, o ovário produz estrogênio e progesterona. Então, isso aqui é só para a gente poder ver que, ó, o dia 1, gente, o primeiro dia do ciclo menstrual, é o dia que desceu sua menstruação. Então, se você quer saber certinho como é que é o seu ciclo menstrual, contar ele bonitinho, o dia que desceu o seu sangue vermelho vivo, não pode ser borrinha de café. Pelo primeiro dia, aquele é o dia 1 da menstruação, tá bom? E nesses dias, olha aqui, os hormônios estão em baixa. Ao longo do ciclo, eles vão aumentando, que a primeira fase é a fase que a gente chama de folicular, até que a gente tem um pico de estrogênio, né? E depois a gente ovula, ok? Depois da nossa ovulação, que ocorre geralmente no meio do ciclo, então pensando que os ciclos menstruais, eles podem, né? É normal um ciclo ele se repetir, né? O primeiro dia da menstruação vir a cada 21 dias até 35 dias. Então, entre 21 e 35 dias, é normal, é um ciclo menstrual normal. Se ele vem com menos de 21 dias ou mais de 35, que está alterado. A gente geralmente usa 28 porque grande parte das mulheres ele tem 28, 30 dias, tá? Então, se eu estou usando o ciclo de 28, no dia 14, que é o meio ali, eu vou ovular. E depois eu vou ter a fase lútea. E o que vai predominar é a progesterona. Então, na minha primeira metade do ciclo, eu tenho predominância de estrogênio. E tem que ser. Por quê? Porque o meu corpo é feito para quê? Para conceber, para engravidar. Então, ele sabe que eu vou ovular daqui a 14 dias. Então, ele aumenta o meu estrogênio, por quê? Melhora a minha pele, melhora o meu cabelo, vai aumentar um pouquinho a testosterona, vai aumentar a minha libido. Ele vai espessar o meu endométrio para caso tenha ovulação e tenha fecundação, o endométrio ali gordinho, espessado, o bebezinho grude bonitinho lá. Meu corpo serve para isso, né? Falei com vocês. Aí a gente ovula. Aí o que a gente faz? Aumenta a progesterona, que é o hormônio da gravidez. A progesterona vai preparar o nosso endométrio para que o bebezinho consiga grudar lá, grudar bonitinho, a gente chama de nidação, e desenvolver. E essa é a fase lútea. Então, nessa fase, eu estou um pouco mais desanimada, eu estou mais cansada, o meu rendimento na atividade física não é o mesmo de ninguém, gente, não tem como, né? Por quê? Porque é como se toda a minha energia pós-ovulação fosse ser para conceber um bebê. Nosso corpo ele é muito inteligente. Então, assim, ele quer reproduzir e multiplicar as pessoas no mundo. Então, ele pensa assim, eu tenho que dedicar toda a minha energia para a gravidez dar certo. Então, a gente fica desanimada, né? Então, assim, essa fase, por exemplo, que é a fase lútea, é uma fase que eu tenho que me alimentar melhor, porque se o meu corpo já está poupando energia para uma concepção, né, está se dedicando àquilo dali, falta energia para o resto. Então, eu me alimento melhor, faço mais atividade física. Para quê? Para eu conseguir otimizar as minhas funções orgânicas e manter um bom funcionamento do meu corpo. Se a gravidez não acontece, o que acontece? Todos os hormônios despencam. E aí, essa queda dos hormônios, gente, é responsável pelas alterações do ciclo menstrual, principalmente TPM, tá? Então, essa oscilação hormonal, depois a queda brusca, porque não houve gestação, que é responsável pelos nossos sintomas de TPM. E o que acontece? Quando a progesterona despenca, porque ela é o hormônio da gravidez, não teve gravidez, ela vai despencar. Porque ela despencou, a gente menstrua, né? A menstruação é o quê? É a descamação. É quando o endométrio, que é a parte interna do útero, sai para fora. Ou seja, o endométrio engordou para receber o bebê, não teve bebê. Aí ele sai tudo para fora. E é assim todo mês, tá? E aí eu coloquei aqui esses óleos essenciais, porque você fala assim, Ana, eu não tenho nada, meu ciclo menstrual é ótimo, assim, glória a Deus, tipo assim, sabe? Minha saúde da mulher tá bem ok. Então, tudo ok. Você não tem que resolver nada na sua vida. Amém? Que bom, né, gente? A gente, às vezes, eu quero usar um óleo essencial que dá um suporte, que otimiza o meu ciclo menstrual, por exemplo. A gente pode usar na primeira fase do ciclo menstrual a salves clareia, né? Que a salves clareia, ela é estrogênio-like, então vai me ajudar ali nos níveis de estrogênio, ela regula os níveis de estrogênio. Se você produz para mais, ela vai reduzir. Se você produz para menos, ela vai aumentar. Ela regula, tá? Ela não estimula a produção, porque ela liga no receptor de estrogênio. Na segunda metade, eu tenho que melhorar minha progesterona, né? Aí eu posso usar ou tomilho ou gerânio, né? O gengibre também é muito bom para progesterona. Eu, Ana Cláudia, eu gosto mais do gerânio porque o gerânio também tem atividade estrogênica, sabe? Tem um estudo muito bom que mostrou atividade estrogênica no gerânio. Como na segunda fase do ciclo eu tenho tanto progesterona quanto estrogênio, tá vendo? Na primeira eu não tenho nada de progesterona.
mas na segunda eu tenho ambos. Então, como o gerânio vai ter ação em ambos, eu acho ele muito bom para a segunda fase. Você pode ir intercalando, usando de uso tópico, né? Eu sempre prefiro uso tópico aqui na região do baixo ventre, dos ovários e do útero. Só para você falar assim, eu quero manter minha saúde em dia, quero otimizar os meus hormônios, viver bem comigo mesma. Você pode usar isso também, tá? É uma boa opção. Isso aqui foi o que eu já falei, né, das fases, de cada uma das fases dos hormônios. E aí vamos falar um pouquinho das principais ali disfunções que a gente tem, então, na saúde da mulher. A TPM, como eu falei para vocês, não é TPM o termo médico, vamos usar o termo TPM aqui, né? Que seria a tensão pré-menstrual, que é a síndrome disfórica pré-menstrual. A gente tem essa oscilação, né? Crescente de hormônio, depois tem uma queda brusca. E essa queda brusca é muito rápida, isso é uma oscilação hormonal. E algumas mulheres são mais predispostas a sofrerem por essa oscilação hormonal. E aí elas vão ter o que a gente chama de TPM, né? Que acomete 75% a 80% das mulheres. Lembrando que, vou falar de novo, né? Que tudo que eu falar aqui, gente, só serve para quem não usa nada. Mirena, pílula, implante, nada. É para quem tem a vida hormônio free, ok? Então, 75% a 80% das mulheres. A maioria, graças a Deus, são coisas tranquilas que a gente consegue ali lidar muito bem no dia a dia, é entendível, não traz incapacidade, nenhum prejuízo maior. Mas dessas 80% das mulheres, 15% vão ter sintomas tão intensos que levam a uma incapacidade, sabe? Se torna um pouquinho incompatível com a rotina, por exemplo. Inclusive, tem alguns casos de TPM que a gente tem que tratar com um psiquiatra, né? De tanto que afeta, assim, é algo de fato, assim, muito intenso, mas isso é raro de acontecer, 15%, tá? O que a gente pode sentir na TPM, então? A gente tem descrito, hoje em dia, na literatura, mais de 150 sintomas. Como eu falei, a maioria é autolimitado, né? A gente consegue viver ali. Então, a gente é muito individual, né? A gente pode ter um ciclo menstrual parecido, mas a gente é muito individual. Cada um vai ter uma resposta individual a essa oscilação hormonal. E por que é tão importante também? Porque esses hormônios, gente, o estrogênio e a progesterona, eles vão influenciar a produção de neurotransmissores. Por exemplo, serotonina, que é o hormônio, né, que a gente sabe ali, que provoca o bem-estar, a norepinefrina, que é uma catecolaminas, o GABA, que é um hormônio sedativo, por exemplo. Então, se eu tenho muita oscilação hormonal, queda, baixa, alta de hormônio, os meus neurotransmissores também estão sempre em alta, baixa, alta e baixa, alta, baixa. Por isso que os casos muito mais graves de TPM, ele trata com antidepressivo mesmo, porque a gente precisa aumentar ali a serotonina, por exemplo, na fenda sináptica, né? Entre onde os neurônios fazem conexão para a gente conseguir tratar. Então, por exemplo, a progesterona, né? Quando a gente tem a progesterona, ela é quebrada para ser absorvida e os metabólitos dela, eles vão estimular o GABA, que a gente sabe que o GABA é um neurotransmissor ali que vai causar uma depressão do sistema nervoso central. Então, vai ter efeitos semelhantes aos sedativos e de álcool. Por isso que na segunda metade eu estou mais desanimada, um pouco mais prostrada, eu fico mais fadigada, porque o meu GABA está em alta, né? E o que acontece? A progesterona também, quando a gente tem essa oscilação hormonal intensa e eu tenho essa flutuação que toda hora está alterando os neurotransmissores, eu vou desregular o meu sistema da serotonina. Então, a minha serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ela vai estar o quê? Com baixa atividade, na fase lútea, de todo mundo. Como eu falei, a maioria é autolimitado. Então, por isso, em alguns casos, a gente usa antidepressivo. E com antidepressivo fácil, assim, né? A classe de inibidores seletivos de serotonina, que são os mais comuns em que a gente tem. O antidepressivo, ele aumenta a serotonina na fenda sináptica. Então, tem um neurônio, outro neurônio. Aqui o meio é a fenda sináptica. Aí tem a conexão entre os neurônios. E ali tem serotonina. Se ela está reduzida ali, eu posso ter um quadro depressivo, eu vou ter mais desânimo, né? Enfim, ansiedade e tal. Aí eu posso usar óleos essenciais, por exemplo, que vão estimular serotonina, né? Um exemplo disso para a gente, por exemplo, os óleos cítricos. O limoneno, gente, ele estimula, né, serotonina. Então, olha que bom. Então, a gente sabe que a gente fala, tangerina é o óleo da alegria. Por quê? Vai estimular a serotonina, vai causar bem-estar. Então, eu sei que na fase lútea,
eu tô com a minha serotonina um pouquinho mais baixa, opa, eu vou usar muito óleo cítrico para me dar mais disposição, otimizar ali a minha função serotoninérgica, né? Então, quando a gente sabe isso daqui, a gente consegue se empoderar para a gente conseguir otimizar e viver com mais qualidade, né? E uma outra coisa também que a progesterona faz, gente, é que ela ativa o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema, gente, quando ele está ativado, eu vou ter mais retenção de líquido. Eu vou reter mais sódio, por exemplo, eu vou ficar mais inchada. Então, quer dizer, fica muito inchado no período pré-menstrual, na menstruação, é por causa dessa questão aqui do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, eu posso dar uma massagem, por exemplo, com óleos que vão estimular a minha drenagem linfática. Eu posso dar o cipreste, por exemplo, que é muito bom. Eu posso fazer uso interno de óleo essencial cítrico, tipo lemon, que o lemon estimula ali o sistema linfático, então eu vou reduzir um pouco o meu edema, né? Então, quando a gente entende por que as coisas acontecem, a gente consegue ser independente e pensar, nossa, eu posso usar esse óleo para poder fazer tal coisa, por exemplo, né? Aqui eu coloquei só um dos principais sintomas que a gente tem na TPM, mas a gente tem alteração de humor, tem muita dor de cabeça, a pele fica mais oleosa, o cabelo também, eu fico mais cansada, né? A minha ansiedade aumenta, né? A minha impaciência aumenta, a gente tem alguns desejos de apetite exacerbado, porque se falta serotonina, eu tenho mais desejo por comer algumas coisas. A dopamina em baixa, eu vou procurar o quê? Aumentar a dopamina, vou querer comer doce, carboidrato, né? Então, a gente conseguir entender para a gente conseguir ajustar. Aí, olha que interessante esse estudo aqui, gente. Esse estudo aqui é um estudo bom, que a gente chama de topo de pirâmide, com bom nível de evidência científica, né? Esse estudo, gente, olha só, foi uma revisão sistemática de meta-análise. E ele estudou vários óleos essenciais e todos eles eram ricos em acetato de linalina, tá? Quando a gente fala acetato de linalina, o que a gente pensa? Lavanda, né? Mas não, tem um tanto de óleo com acetato de linalina. E aí eles viram que o acetato de linalina, olha que interessante, ele atua como um regulador hormonal. Então, quando eu falo assim, a salves clareia, ela é estrogênio-like, não é que ela produz estrogênio, gente, óleo essencial nenhum estimula a produção de nenhum hormônio, tá? Mas ela vai agir no receptor ali do estrogênio, vai ter uma ação semelhante, né? Então, eu vou acabar regulando a minha ação hormonal ali. Então, eles agem como reguladores do eixo hormonal, tá? E aí, o acetato de linalina, o estudo mostrou que ele reduziu, né? Tanto os sintomas físicos, tipo inchaço, cólica intensa, né? Indisposição, quanto também os sintomas psicológicos. Então, assim, quais óleos são ricos em acetato de linalina, né? Salves clareia. Olha que a salves clareia é bom, né, gente? Tem acetato de linalina, que é regulador hormonal. Ela é estrogênio-like. Eu acho que ela é um mega óleo para a saúde da mulher. O lavanda, que a gente já sabe também, inclusive a gente tem muitos, mas acho que a maior parte dos estudos em saúde da mulher na pós-menopausa, que é quando eu não tenho mais estrogênio, é com lavanda, né? Então, lavanda é excelente. Bergamota, olha que interessante a bergamota, gente. Ela vai agir, uma falta de ar, né? Ela vai agir tanto como regulador hormonal, quanto com o limoneno, que vai estimular a minha serotonina na fase lútea. Então, na segunda metade do meu ciclo menstrual, seria bom usar bergamota? Sim. Principalmente se eu tenho muita oscilação hormonal, uma TPM irritadiça, falta de paciência, por exemplo. A bergamota, gente, é um óleo maravilhoso. Por exemplo, eu amo. A dupla lavanda e bergamota é uma das minhas duplas favoritas de óleo essencial. Manjerona, o manjericão também, e o meu óleo favorito da vida inteira, que se chama Neroli, né? Esse é o meu óleo favorito da vida inteira. Acho que todo mundo me vê dando aula, me vê falando de óleo essencial, eu sou alucinada, apaixonada com Neroli. E, na minha opinião, ele é o óleo da saúde da mulher. Mas ele tem acetato de linalina, que também é um regulador hormonal, ok? Vamos passar, então. Síndrome do ovário policístico. Gente, só um parênteses, que mais na frente, na última parte da aula, eu vou voltar a falar de óleo essencial e vou passar as receitinhas, tá bom? Aqui eu só estou citando para a gente conseguir criar um raciocínio, para a gente conseguir entender, né? Porque assim, se eu for só dar receitinha, a gente abre o livro e copia. Então, a gente tem que raciocinar e entender para a gente se empoderar e ser independente. Então, vamos lá. SOP. Aqui eu quero fazer um parênteses, gente. SOP significa síndrome do ovário policístico, ok? Ok. Aí a pessoa, né, pessoa X, ela vai fazer um ultrassom e aí ela vê o ultrassom todo micropolicístico.
Gente, isso não é SOP, tá? Pode até ser, mas não necessariamente é. A pessoa ter policísticos, múltiplos cistos nos ovários, não quer dizer que ela tem SOP, tá? É diferente. Eu já vou explicar. Aqui eu vou falar da SOP. Por quê? Quem tem cistos no ovário sem ter a SOP, gente, se achar do benigno, feliz da vida, ó, depois do ciclo seguinte já não tem, depois posso voltar de novo, não causa nada para sua vida, tá? O que importa aqui é a SOP, tá? Então, a síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal e extremamente complexo. Ele cai na mão do ginecologista, mas ele deveria também ser do endocrinologista, porque é uma doença endócrina que repercute no ovário e no ciclo menstrual. Por isso que cai na nossa mão, né? Qual que é a causa da SOP? A gente não sabe, né? A gente sabe que pode ser por genética, comportamento e estilo de vida, isso é muito importante. Uma pessoa que engorda muito, tá com uma obesidade, né, sedentária, isso pode levar a uma SOP, por exemplo. O ambiente que eu vivo, né? Se eu vivo num ambiente, gente, tóxico, que o povo ninguém se alimenta bem, que ninguém se cuida, quem falou que eu vou me cuidar, vou me alimentar bem, né? Mas assim, o que a gente sabe hoje na medicina sobre a SOP? Que, assim, a nossa principal hipótese na maioria das pessoas, ela ocorre por causa de uma resistência à insulina. Resistência à insulina, a gente pode falar que é tipo um pré-diabetes. Então, a paciente está pré-diabética, porque ela tem uma resistência à insulina, ou seja, a insulina que ela produz para baixar a glicose no sangue não funciona direito. Aí o que o nosso pâncreas faz? Produz mais, produz mais, produz mais. Aí tem que produzir muita insulina para conseguir baixar a glicose no sangue, tá? E aí essa insulina exacerbada, a gente leva uma inflamação, aumenta a produção de hormônios androgênicos, né? Que são ali hormônios masculinos. E se eu tenho muitos hormônios masculinos, eu vou bloquear o meu eixo hipófise, hipotálamo, hipófise e ovário. E aí eu não vou produzir os hormônios femininos, tipo estrogênio e progesterona. E se eu vou estar com meu ciclo menstrual bagunçado, eu não vou ovular. E quem não ovula, não menstrua, ok? Então, acaba que ela chega para nós ginecologistas porque ela não está menstruando. Mas a causa dela não menstruar está lá na endocrinologia. Estão conseguindo entender? Então, se você tem cisto no seu ovário, você me ajuda todo mês, minha filha, ó, fica feliz que você não tem SOP. E glória a Deus, porque SOP é algo extremamente complexo, né? Não tem cura, assim, é uma condição crônica que tem estabilidade, que você pode estabilizar e viver com a doença controlada sem nenhum sinal. Mas exige uma baita mudança de estilo de vida. Como que a gente diagnostica, então, a SOP? Eu tenho que ter 2 desses 3 critérios que eu coloquei aqui. Anovulação crônica. Gente, a anovulação crônica é a mulher que não ovula, porque ela tem muito hormônio masculino. Se ela não ovula, ela não menstrua, porque a menstruação, ela só ocorre após a ovulação. Então, eu ovulei, não teve esperma fecundando o meu óvulo, eu vou fazer o quê? Menstruar. Então, quem não está menstruando, não está ovulando, ok? E aí essa pessoa tem oligomenorreia, fica ali 2, 3 meses sem menstruar e menstrua, fica 6 meses sem menstruar e menstrua, ela não menstrua de jeito nenhum. Aí eu posso pensar, opa, pode ser SOP. Aí eu tenho que ter outro dos 2, né? Mais um de 2. Ela tem que ter também hiperandrogenismo. O que é hiperandrogenismo? Os hormônios androgênios em alta. Então, se eu tenho hormônios masculinos em alta, eu vou ter o quê? Excesso de pelos, uma pele mais oleosa, mais acneica, um cabelo mais oleoso. Não é cabelo oleoso de rotina, não, gente. É uma coisa assim, bem para mais, que incomoda. E não é assim, não, eu tenho muito pelo no meu braço. Não. É pelos em regiões em que nós mulheres habitualmente não temos. A gente não tem pelo aqui, por exemplo. A gente não tem pelo na barriga, a gente tem pelo nas costas, né? Então, se está surgindo pelo no lugar onde não deveria ter pelo, opa! Ou a mulher pode, inclusive, não ter alteração clínica do excesso de androgênios, mas ela pode ter os hormônios androgênicos em alta no sangue. Então, eu tenho que dosar os hormônios androgênicos. E alteração no ultrassom, tá? Que aí são os ovários
ou aumentado de volumes ou micropolicísticos. Então, dessas 3 coisas, tem que ter 2, gente. Então, eu posso, inclusive, ter anovulação, não menstruar, por exemplo, não ovular e não menstruar, e posso ter alteração no meu exame de sangue androgênico, e meu ovário ser perfeito na ultrassom. Entende? Como eu posso ter um ovário todo cheio de cisto e não ter mais nada. Aí não é SOP. Agora, eu tenho um ovário cheio de cisto e, ó, fico 6 meses, 7 meses sem menstruar, vamos investigar, tá? Deu para entender? Isso a gente não pode, né, esquecer, porque todo mundo fala, eu tenho SOP, eu tenho SOP, eu tenho SOP. A minoria tem. Geralmente são pessoas que têm um sobrepeso ou obesidade, né? Então, a gente tem um fenótipo também que nos fala a favor do ovário policístico. Aquelas manchas escuras em áreas de dobra, vocês já viram. Vou ter colocado foto aqui, né? Chama acantose nigricans. Então, dá umas manchas escuras em região de dobras, que é um tal de resistência à insulina, que é a causa da SOP. Como é que a gente trata a SOP? Mudança no estilo de vida. Ana, então me dá um óleo essencial para a SOP. Quero voltar a menstruar. Não sei, não vou te dar. Né? Agora, posso te orientar um óleo essencial que vai ajudar na perda de peso, acelerar seu metabolismo, reduzir a glicemia no sangue, reduzir a insulina. Em contrapartida, a gente pode também dar um óleo essencial que vai ajudar no controle ali hormonal, né, estabilizado. Mas se a pessoa não mudar de estilo de vida, gente, não resolve, né? É grau de evidência 1A, que é o maior grau que a gente tem em medicina, é comprovado, não tem jeito. O primeiro tratamento para síndrome do ovário policístico é atividade física e dieta reduzida em carboidratos para eu baixar a minha insulina, ok? Não tem como. Os estudos mostram que quando a pessoa tem um sobrepeso e uma obesidade, um pouco que ela perde ali de peso, ela já volta a ovular e menstruar. Olha que glória. Mas é mais fácil a gente querer um remedinho, né, do que a gente querer mudar o nosso estilo de vida, né? Assim, para muitas pessoas acaba sendo mais fácil. Então, aqui, ó, exemplo de óleo essencial. Casca de canela, que é o cinnamon bark, né? Não sei se vocês têm ele, gente, eu adoro. Eu pego um palitinho de dente assim, ó, eu coloco nele, porque ele é muito forte, né? Aí você mistura no café, fica uma delícia, por exemplo. Ele é o óleo essencial termogênico, né? A gente sabe que canela é termogênica. Pensa o óleo essencial da casca da canela, né? Então, vai auxiliar ele na perda de peso, por exemplo, né? Vai ajudar a baixar a glicemia também, porque vai reduzir ele a insulina. Então, quando eu iniciar minha mudança de estilo de vida com o meu médico, já vou, né, usar óleo de rastro de canela, posso botar na comida, posso tomar em cápsula, posso usar os tópicos, mas tópico tem que ser muito diluidinho, porque senão queima. Salve esclareia, que vai, né, citato de linalina, regulador hormonal. Se eu associo ela, por exemplo, com o gerânio, eu vou estar dando um bom suporte de função ovariana. Então, junto com a mudança de estilo de vida, com o meu óleo essencial ali para metabolismo, perda de peso, eu uso um suporte hormonal também para ir protegendo o meu ovário. E um óleo essencial que é muito bom, gente, é o olíbano, né? O frankincense, que era o meu óleo favorito até eu conhecer o Neroli, ele agora é meu segundo favorito. O olíbano, ele vai ajudar num reequilíbrio do sistema endócrino. Como ele age a nível celular ali, ele age ali em nível de mitocôndria, né? Mitocôndria é a organela da célula responsável pela saúde celular, pela respiração da célula. Então, ele ajuda a reequilibrar o nosso sistema endocrinológico e tem uma função anti-inflamatória. Lembrando que a insulina alta causa uma inflamação crônica silenciosa e que leva a diabetes tipo 2, que leva a hipertensão, N complicações. Então, a paciente que tem SOP, ela tem que tratar, porque senão ela vai ser diabética no futuro, vai ser hipertensa no futuro, enfim, né, gente? A gente não quer isso para nós, misericórdia, né? Então, vamos lá. Gente, endometriose. Estou conseguindo pegar? Estou falando muito rápido? Alguém me manda aqui no chat, tá bom? Estou falando muito rápido para a gente prosseguir. Só vou beber água. Casa Moa, obrigada, então. Então, vamos embora. Obrigada, Alisson. Tem que esperar um pouquinho, né, gente? Porque esse coisa de ficar com virose não é boa, não. Então, vamos lá. Endometriose. É outra situação, gente, muito, muito, muito complexa. A endometriose é complexo, mas é algo benigno, tá? O que é endometriose? Ó, olha esse úterozinho que eu coloquei para vocês. A camada interna do útero se chama endométrio. Vou passar o mouse aqui para vocês verem. Essa camadinha aqui interna é o endométrio, que eu falei que ele é espessado para ganhar o bebezinho, né? Quando a gente tem ali
a fertilização, fertiliza o óvulo. O que acontece? Na primeira fase do meu ciclo menstrual, o estrogênio vai estimulando o meu endométrio. Então, o estrogênio, ele espessa, ele faz o endométrio crescer, né? Só que algumas pessoas, a gente tem teorias incertas por que isso acontece. A teoria mais comum é da menstruação retrógrada. É como se, quando o endométrio espessou, não teve gravidez, ele afina, descama e sai. Então, o nosso sangue que a gente vê, que não é sangue, é endométrio, né? Ele volta aqui pelas tubas uterinas. E aí pode causar implantes de endométrio fora do útero. A gente tem várias teorias, essa é a mais aceita, mas a gente não sabe se é isso também, tá? Então, é quando eu tenho a camada de dentro do útero, fora do útero. Isso é endometriose, tá? Então, eu posso ter no ovário, posso ter nas trompas, que eu posso ter, por exemplo, no intestino, na bexiga, no peritônio. A gente pode disseminar. E quanto mais dissemina, mais grave, assim, é ruim falar, não é que é grave, mas mais importante, mais complexa é essa doença, entende? E é uma doença crônica, que também não tem cura, né? Ela tem estabilização. E aí, todo mês, quando meu ciclo menstrual, que eu estou no início do ciclo, começa a aumentar estrogênio para engrossar o endométrio, os focos de endometriose fora do endométrio, eles também espessam. Então, eu vou ter endométrio espessadinho ali, sofrendo pelo estrogênio, gente, onde tiver foco. Então, isso causa muita dor, porque inflama, então inflama tudo. É uma doença tipo inflamatória. A pessoa tem muita dor, né? E muitas vezes, gente, é incompatível com a vida e pode ser uma causa importante, inclusive, de infertilidade, né? Então, eu vou ter uma predominância estrogênica e que vai dar uma inflamação crônica. Então, quando eu penso em endometriose, eu vou, por exemplo, pensar em óleo essencial para endometriose, a gente tem que entender para a gente raciocinar e ser independente, porque eu falei. Eu vou pensar principalmente em óleos anti-inflamatórios e reguladores hormonais, para eu reduzir a predominância estrogênica e para eu reduzir a inflamação. Então, eu falo assim, anti-inflamatório, o que eu penso? Copaíba. Para mim, é o que eu penso, né? Primeira coisa, copaíba. Mas eu posso pensar em breu branco, posso pensar em frankincense, posso pensar em erva baleeira, né? Enfim. E aí, gente, essa resposta inflamatória vai causar dismenorreia. Dismenorreia é a dor, a cólica no período menstrual. Dor pélvica crônica, a gente dói a pelve o tempo todo, causa infertilidade, causa dispareunia de profundidade. Dispareunia é o termo chique, né? É o termo médico para dor na relação sexual. Então, quando tem a penetração, que o pênis bate lá no colo do útero, dispareunia de profundidade, não é de entrada, é de profundidade. Poxa, pode ser endometriose, né? Ela pode ter dor cólica muito intensa durante a evacuação e durante a própria micção no ciclo menstrual, né? Eu posso pensar, será que tem implante endométrio na bexiga ou no intestino? Então, a gente tem que investigar. Gente, não é fácil, tá? O tratamento pode ser tanto clínico ou até, às vezes, mesmo cirúrgico. E a gente também tem os ginecologistas que são especialistas em endometriose, de tão complexo que é, né? Mas o que a gente pode pegar para nós, como uma rotina, porque a gente tem que pensar que tudo que eu estou falando aqui é para a gente generalizar, porque não tem como eu especificar. Eu poderia dar uma aula de 6 horas sobre endometriose, por exemplo, né? Então não tem jeito. Então, eu estou fazendo de forma geral. A pessoa tem que adotar um estilo de vida mais anti-inflamatório. Então, eu vou evitar, por exemplo, tudo que inflama meu organismo. Óleos vegetais, óleo de soja, canola, milho, girassol, né? Esses óleos vegetais refinados. Eu vou evitar lácteos. E quando eu falo lácteos, não é lactose. Vou falar assim, esse leite aqui é sem lactose. Não, porque a lactose não é inflamatória. A lactose só é ruim para quem tem intolerância à lactose, que não tem a enzima que digere a lactose. Tá? Mas o leite ele tem duas proteínas, uma chama caseína e a outra chama beta-lactoglobulina, que aí elas são, sim, algumas pessoas podem ter uma resposta mais inflamatória a elas. Então, a gente pode reduzir leite, né? Evitar glúten, que a gente sabe que glúten é extremamente inflamatório para o nosso organismo, né? E aí ela faz isso, a atividade física, que é essencial para controle de dores crônicas. Lembre-se, endometriose é controle de dor crônica. E aí eu posso usar óleo essencial também como um coadjuvante. Eu coloquei esses 2 artigos aqui para eu lembrar de falar. Esse primeiro aqui, ele estudou plantas medicinais como um todo,
medicamentos fitoterápicos. E também óleos essenciais. Ele estudou várias partes das plantas. E aí, esse artigo, ele viu, né, que óleos essenciais com propriedade anti-inflamatória, ricos em beta-cariofileno, podem ajudar no controle de endometriose. Aí, esse outro artigo aqui de baixo já foi um estudo feito em ratos que mostrou que o beta-cariofileno, o que ele fez? Ele reduziu os implantes de endometriose em rato. Agora, eu vou fazer uma observação aqui. Redes sociais é bom, mas tem hora que é ruim. Eu já vi, gente, nas redes sociais, pessoas falando que estudos, inclusive falando sobre óleos essenciais, por isso que eu vou falar aqui que isso é importante. Pessoas falando que estudos feitos em ratos com óleos essenciais não servem para nós, seres humanos. Porque o nosso organismo não é igual ao dos ratos. Claro que não, né, gente? A gente é um ser muito mais evoluído. Misericórdia, a gente fosse igual um rato. Assim, parece até óbvio falar isso, mas né, não é. Só que a pessoa não sabe como que funciona a medicina. Como que funciona a ciência? Eu quero testar uma coisa. Eu não vou pegar um ser humano e vou testar se ele morrer, né? Então, eu testo primeiro em camundongos e ratos e vejo a resposta. Foi boa. Aí eu posso aumentar essa resposta, posso aumentando, eu posso testar em porco, posso testar até em humanos depois. Mas eu preciso me testar no mamífero ali que, teoricamente, assim, vou ter menos efeitos colaterais, menos danos, né? Se causar um óbito, por exemplo. Então, todos os estudos, eles começam ali com ratos e camundongos, gente. Então, assim, a aromaterapia é uma técnica milenar, né? Existe desde a Bíblia, no Antigo Testamento, né? Os antigos egípcios. Só que a ciência não é algo milenar, né? E a cada ano que passa, que a indústria de bem-estar vai aumentando, vai surgindo o interesse de cientistas, pesquisadores, médicos, farmacêuticos, nutricionistas, de estudar mais sobre óleo essencial. Então, novos artigos vão surgindo, novos estudos vão surgindo. Talvez daqui a uns anos a gente tenha beta-carofileno em humanos, reduziu forte endometriose, mas ele começa com o rato. Então, quando você vê um estudo em rato, não despreze ele, porque é ali onde começa, tá bom? Parece que é óbvio, mas eu vi médico falando nas redes sociais já. Não é, tá? E é que tem beta-carofileno, então? Copaíba, né? Como eu falei, a gente, pelo menos eu, né? Eu sempre penso em copaíba, assim, é que eu amo muito copaíba. Mas ylang-ylang tem beta-carofileno, melissa, eu amo o óleo de melissa. O óleo de cravo, né? O cravo também, ele é muito antioxidante, além de anti-inflamatório, tá? É muito bom, porque a endometriose pode aumentar o estresse oxidativo também. O óleo de olíbano, que é o frankincense, casca de canela e o alecrim, quimiotipo cineol. O da doTERRA é esse quimiotipo, tá? Então, são óleos que eu posso usar para endometriose. Mas qual que eu vou usar? Qualquer um desses, gente, tanto faz, né? Se eu sei que beta-caroteno vai resolver, vai me ajudar ali, eu posso usar, tá bom? Aí, avançando. Libido, né? Transtorno do desejo sexual hipoativo. A Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a sexualidade como um dos pilares da qualidade de vida. Então, gente, ter uma boa vida sexual, uma boa sexualidade, não é apenas um lucro, uma cerejinha do bolo na nossa vida. É algo que faz parte da nossa saúde pela OMS, tá bom? E como eu já falei, vou repetir, baixa de libido não é só alteração hormonal. Na verdade, quase nunca é alteração hormonal. Tirando menopausa e a paciente que está amamentando ali, a lactante, né? A maioria dos casos não vai ser alteração hormonal. As causas podem ser biológicas, psicológicas, sociais e contextuais. Então, sei lá, deixa eu dar um contexto. Vou dar um exemplo, por exemplo. Uma vez, eu infartei, paracetei e fiz a cirurgia no meu coração. Gente, vai que no pós-operatório eu vou ter uma libido. Não tem jeito, porque o meu contexto ali, ó, era desfavorável a isso, por exemplo, né? Tô com alguma doença, tô com ansiedade, tô com depressão, tô preocupada com alguma coisa no trabalho, com a família, tô com ente de doente. Gente, não tem como. Nosso corpo, não esqueçam, mente, corpo, é tudo interligado, tá? Então, quando alguém fala assim, eu quero um óleo essencial para libido, eu sempre penso no óleo essencial para o sistema emocional. Quase que sempre. Porque não tem como a gente fazer uma anamnese e interrogar a vida da pessoa. Se for no meu consultório, eu posso fazer isso. Agora, uma avaliação de bem-estar não tem muito jeito. Então, a gente tem que dar um tiro certeiro e equilibrar ali a mente e as emoções, tá? Quando eu penso em hormônio, eu vou pensar em estrogênio e em testosterona. Em parênteses, mulher tem naturalmente testosterona baixa.
Mulher não tem que ter testosterona alta, gente. Pelo amor do Senhor, né? Nós somos femininas, delicadas. É a falta da testosterona que faz isso em nós, ok? Então, o estrogênio ali vai ser o nosso principal ali, hormônio da nossa libido. E também neurotransmissores. Olha como é que a mente é importante. A dopamina é importante porque é a dopamina em alta que me dá ali a motivação, a vontade de iniciar a atividade sexual. Então, se a minha libido está baixa, no sentido assim, nossa, que preguiça, eu não estou com vontade de fazer nada disso, mas eu venho receber um estímulo do meu marido e eu respondo bem e tenho vontade, ótimo, né? Ótimo assim, a minha libido está boa. Tá só faltando um pouquinho de dopamina, então, né? A noradrenalina, que vai dar todos os nossos sintomas ali físicos, e a ocitocina, que é o hormônio ali do amor, né? Que vai desencadear, então, a excitação sexual, tá? São os 3 neurotransmissores. Tá vendo que se emocionalmente eu não estou bem, eu vou ter neurotransmissor desequilibrado. Como é que eu vou ter libido, gente? Não adianta pílula mágica, não adianta falar no médico que vai dosar meus hormônios. Não adianta. Por isso, a medicina do estilo de vida é tão importante, porque eu faço atividade física, eu como bem, controlo o meu estresse, eu tento fazer o meu melhor, então eu vou manter o meu corpo ali em equilíbrio. Não se esqueçam disso, não existe pílula mágica, tá? Olha que interessante. Os monoterpenos, quando a gente usa um óleo essencial rico em monoterpeno, por exemplo, os óleos cítricos, eles têm limoneno, que é o monoterpeno. Então, eu nalei lá minha bergamota. Vai ser quebrado o limoneno em subcomponentes ali. Esses subcomponentes, esse estudo mostrou que eles aumentaram a liberação de monoaminas nos cérebros de ratos. O que são monoaminas? Dopamina, noradrenalina e serotonina. Ana, então eu posso usar um óleo cítrico para tratar libido? Posso. E na maioria das vezes vai resolver. Porque a maioria das vezes a gente está aqui, ó, faltando dopamina, serotonina, né? Tá na nossa mente, ok? Não que isso não seja patológico, de jeito nenhum, porque pode ser até patológico no nível maior, mas na maioria dos casos, não são todos, óbvio, a gente consegue, tá? E olha aqui que interessante, o efeito antidepressivo da sálvia esclareia, olha que bom, olha para a saúde da mulher, é explicado pela modulação da dopamina em ratos. Então, a sálvia esclareia também pode me ajudar a dar dopamina. Ana, sálvia é um bom óleo para libido? Pensa, tem acetato de linalina. Então, age como regulador hormonal. E ainda vai ter o quê? Vai participar da modulação da dopamina. Olha que beleza. Tá ajudando a libido? Ajuda a libido. Tá vendo? Então, a gente, óleo essencial é muito incrível, né? Aí, olha aqui. O outro que estava envolvido, o outro neurotransmissor, que é a ocitocina, que eu falei, né? Dopamina, noradrenalina e ocitocina. E aí, esse estudo aqui foi avaliar a concentração da ocitocina na saliva de mulheres na pós-menopausa. Por que eu coloquei isso aqui? Porque pós-menopausa, a gente não tem estrogênio. Menopausa, o ovário para de funcionar. Parou de funcionar. Então, não tem produção de hormônios mais. Hormônios baixíssimos, baixíssimos. E aí, as mulheres que usaram óleo de lavanda, óleo de néroli, jasmim, camomila romana, salvia esclareia e sândalo tiveram um aumento na ocitocina salivar. Então, esses óleos estimulam a ocitocina, que vai me dar prazer também na vida sexual. Olha que interessante, né? E são óleos, toda hora eu tô falando aqui, lavanda, salvia esclareia, né? São óleos habituais, assim, não tem uma monstruosidade, né? Como a gente entende o porquê das coisas, a gente consegue usar. Então, tô vendo, lavanda e sálvia aqui, ó, néroli aqui de novo. Serve para quase tudo saúde da mulher, né? Libido, disfunção hormonal, ó que beleza. E aí, pensando numa forma geral, quando alguém às vezes me pede um óleo essencial para libido, eu sempre falo do ylang-ylang. Por quê? Gente, pensando que na maioria dos casos, né? Eu falei sensorial, mas a maioria dos casos é estresse, ansiedade, insônia, a vida corrida e tal, que vai nos deixar com uma libido mais baixa, assim, com a motivação mais baixa de iniciar. Mas se alguém me estimula, eu respondo, o ylang-ylang é maravilhoso para isso, tá? Porque além dele ser afrodisíaco, e ele é um tônico sexual, ele é afrodisíaco, ele ainda vai fazer o quê? Acetato de linalina, ó,
ele vai regularizar as minhas emoções. Então, ele é um óleo que também, ao mesmo tempo, ele acalma, ele é um óleo que reduz a pressão arterial, tira a ansiedade, tira insônia, tem um cheiro maravilhoso. Então, eu posso usar o ylang-ylang, né? E aí, estou usando ylang-ylang para tratar minhas emoções e dar uma aflorada na libido, eu posso fazer sinergia com óleos que são tônicos sexuais, tipo sândalo. Sândalo aumenta testosterona, né? Bergamota, canela, gengibre, rosa, são óleos mais quentes ali também, tá? Então, posso dar uma massagem com ylang-ylang, sândalo e canela, por exemplo. Posso colocar no meu difusor, né? Isso ajuda nas principais causas. Agora, quando alguém te pedir um óleo essencial para libido ou for você, gente, não prometa resultado, porque a libido é uma coisa... A baixa libido, né? É algo extremamente complexo. A gente tem que tratar, às vezes, com medicação, às vezes com psicoterapia, tá? Então, é muito complexo. Não é assim, toma uma pílula e pronto, acabou. De jeito nenhum. E aí eu botei esse outro estudo aqui que eu achei maravilhoso, que foi feito com mulheres que estavam amamentando. Olha que interessante. Mulheres que amamentam, elas têm baixa libido? Sim, por quê? Os hormônios estão lá embaixo, porque elas estão amamentando. Eu tenho prolactina alta, eu tenho prolactina alta, eu tenho baixos hormônios sexuais femininos, ok? Então, hormônio são mulheres que não dormem, porque tem um bebê. Não tem insônia, elas têm estresse. Gente, né, assim, eu não tenho filhos, mas eu estudo e eu vejo, então, o puerpério, a amamentação, não é uma fase fácil na vida das pessoas, das mulheres, né? Então, ela tem múltiplos fatores aqui para ter baixa libido. Esse estudo pegou um grupo controle que cheirou, assim, um óleo que tem aroma sem propriedades químicas, um grupo que inalou citrus aurantium, que é um neroli, e um grupo que inalou a lavanda. E aí, esse estudo viu que as mulheres que inalaram lavanda e neroli, elas tiveram uma melhora na resposta sexual, né? Então, olha que interessante. Ana, lavanda, sim, lavanda, gente. Não esqueça, lavanda é regulador hormonal e vai ajudar na nossa parte emocional também. Neroli, eu nem falo, né? Eu amo Neroli. Também regulador hormonal, também ajuda na parte emocional. E também é cítrico, que tem limoneno, que vai estimular o quê? Monoaminas, dopamina, noradrenalina. Neroli é amazing. E aí, por fim, a menopausa. Eu acho que é por fim, para a gente iniciar na parte dos olhos também, né? Que eu já tô aqui, ó, uma da hora. Menopausa, entre aspas, já entendemos o conceito. Então, menopausa, eu tive minha última menstruação, meu ovário parou de funcionar. Se meu ovário parou de funcionar, eu não tenho mais hormônios sexuais femininos. Então, eu vou ter calorões, suores noturnos, eu vou ter insônia, alteração de humor, né? Disfunção sexual, vou ter baixa libido por hormônios embaixo, e por alterações de neurotransmissores, eu vou ter mais dores, vou aumentar o ganho de peso, eu aumento o risco cardiovascular, porque o estrogênio protege nosso coração, eu vou ter pele mais seca, eu vou aumentando minhas rugas, enfim, gente. Aí a gente pensa que o hormônio é uma coisa ruim, mas não é. Olha aí, o hormônio acaba, olha como é que prejudica a nossa vida depois, né? Então, hormônios, eles não são ruins, desde que não sejam sintéticos, sejam bioidênticos, né? E aí, uma coisa importante é que óleo essencial não substitui o uso de hormônio. Então, a mulher na menopausa, que ela não tem contraindicação à reposição hormonal com hormônios bioidênticos, né? Ela deve usar o hormônio. E a gente vai usar o óleo essencial, sim, como um suporte ao sistema endócrino dela, tá bom? Agora, a mulher que tem contraindicação, e são poucas as que existem, mas enfim, tá, tem contraindicações, aí eu posso, sim, lançar a mão de medicamentos que são fitoestrogênios, por exemplo, a soja é um fitoestrogênio, por exemplo, né? Que vai agir no receptor do estrogênio e vai ali ter uma ação semelhante ao estrogênio, por exemplo, e óleos essenciais que também vão ter, assim, essa ação estrogênio-like. Então, sálvia, lavanda, neroli, gerânio e o fênel também, né? Que é a erva doce. Falando que tudo repete, gente. Sálvia, lavanda, neroli, gerânio. Não tem muito segredo, né? Aí, olha esse estudo aqui, que interessante. Foi um estudo de disfunção sexual em mulheres na pós-menopausa. Vai ter baixa libido por causa de queda hormonal, N fatores. E aí foi a mesma coisa, fizeram um estudo com o efeito do neroli e da lavanda também, tá? Na função sexual. E é claro que eles viram que melhorou. Mas eu copiei uma parte aqui do estudo. Olha, óleos essenciais como fênel, sálvia, neroli, lavanda, gerânio, contém fitoestrogênios, né? Que vão estimular vários neurotransmissores, endorfinas, noradrenalina e a serotonina. E vão ser efetivos em reduzir os sintomas do climatério, como os calorões, disfunção sexual e depressão.
Então, vamos repetir para a gente ficar na nossa mente, ó. Erva doce, sálvia, néroli, lavanda e gerânio. Tudo vai ter ação estrogênica. Lembra, óleo essencial não estimula a produção de hormônio. Ele vai agir no receptor, vai ter uma ação light, como aquele hormônio teria, tá bom? Então, vai ajudar bastante, certo? Então, vamos falar um pouquinho dos principais óleos para a saúde da mulher, para a gente dar nas receitinhas. Como já tem 1 hora de aula, a gente já é muito tempo, essa receitinha eu vou passando rapidão, vocês vão dando print, tá? Então, lavanda, que a gente já falou, principais indicações: cólica, o trabalho de parto para analgesia de parto é excelente, né? Ansiolítico, sedativo, a gente viu que ele é também estrogênio-like, vai agir em receptor de estrogênio. Mulher na menopausa, que a pele fica mais enrugada, fica mais seca, passa lavanda na pele e estimula a melatonina. Aqui vem um segredinho que eu falei que ia falar sobre o sono na saúde da mulher. Esse estudo aqui, ele avaliou o quanto o óleo essencial de lavanda vai estimular a melatonina. E aí, aqui era o nível de melatonina antes de inalar a lavanda e aqui depois de inalar a lavanda. Então, a gente vê que aumentou a melatonina. Tá bom, Ana? Quer dizer que eu vou dormir melhor. All right. O que quer dizer isso? Gente, a melatonina para mulheres em idade fértil que querem engravidar, ou mulheres que têm ovário policístico, ou mulheres que têm disfunção hormonal, a melatonina, ela é excepcional e ela é imprescindível para a saúde do ovário. Então, quando uma paciente vai em mim, doutora, eu vai engravidar, quero fazer para engravidar. Eu pergunto do sono. Se ela é estressada, eu já falo, não dorme, você pode dormir, precisa para engravidar de melatonina, tá? Então, a lavanda, a gente inala a lavanda, ela vai estimular com que o nosso corpo aumente os níveis de melatonina. Então, vou ficar tomando melatonina por aí afora, às vezes nem precisa, pode inalar lavanda, né? Alguns casos precisa, óbvio, mas vamos usar lavanda para dormir. Não durmo tão bem, já não preciso. Se você quer engravidar, mulher em idade fértil, precisa. A melatonina, ela melhora a qualidade dos nossos óvulos e do embrião, depois tem a fecundaçãozinha já, tá? Por quê? Nossos óvulos, eles ficam num fluido ali folicular, antes de serem liberados na ovulação. E aquele fluido folicular, ele pode ser inflamado, tem um estresse oxidativo altíssimo lá, e reduzir a qualidade do meu óvulo. Claro que quando eu envelheço, já reduz a qualidade. Se eu tenho um fluido folicular, né, vai piorar ainda meu óvulo, né, gente? Então, se eu tenho melatonina, eu vou reduzir ali, vou ter uma ação anti-inflamatória e antioxidante no meu ovário, vou melhorar os óvulos. As mulheres que têm SOP, elas naturalmente, elas já têm uma redução ali da melatonina no fluido folicular. Então, ele já é um fluido com mais inflamação e mais estresse oxidativo. Então, eu preciso melhorar o meu ovário, tá? E quem não quer engravidar? A melatonina otimiza a função ovariana. Gente, o ovário não é só óvulo que ele produz estrogênio, produz progesterona. Então, ela vai regular meu eixo hipotálamo, hipófise e ovário. Então, ela vai regular e vai participar da produção de hormônios sexuais femininos. Então, é muito importante, eu quero ter um equilíbrio hormonal, ter uma boa noite de sono e ter mais melatonina, né? Gente, depois que eu tive ovulação, fecundação, engravidei, eu tenho ali o corpo lúteo. O que o corpo lúteo faz, gente? O corpo lúteo, ele mantém a gravidez. É ele que sustenta a gravidez até a gente ter uma placenta que vai sustentar a gravidez. Então, a melatonina, ela protege o meu corpo lúteo. Então, vai manter a minha gravidez ali, ó, bonitinha, até surgir a placenta. Olha que importante, gente, a gente dormir. É muito importante. Está vendo que é importante dormir? Assim, e a falta de melatonina está associada à endometriose e à falência ovariana prematura. O que é a falência ovariana prematura? Menopausa precoce. Então, gente, o nosso ovário, ele para de funcionar precocemente, antes da idade que deveria ser. Isso é muito ruim, faz muita baixa qualidade de vida. E a melatonina também ajuda na supressão, no controle de doenças autoimunes, tá bom? Então, olha que importante, né? E a gente pensar que a lavanda vai estimular a melatonina. A gente, às vezes, não sabe a dimensão do quanto é importante a gente dormir bem, tá bom? E em pacientes que têm infertilidade, tratar com melatonina, às vezes eu vou precisar tomar melatonina, né? Eu vou melhorar a qualidade do óvulo e vou melhorar a taxa de fertilização e vou reduzir o estresse oxidativo no meu ovário, tá bom? Então é muito importante. E aí eu só quero dar uma dica sobre o sono.
Ah, você pode falar assim, eu deito na cama, eu durmo 8 horas, e acordo só no dia seguinte. Meu sono é ótimo. Para a gente saber se o sono é bom ou não, você tem que acordar plenamente descansado. Se você abrir o olho da cama, nossa, eu tô super bem disposta, eu tô ótima, e o dia começou, seu sono foi restaurador, foi reparador. Agora, se não é assim, I'm so sorry, gente, nosso sono não foi bom. Nós estamos precisando de mais lavanda, né, ou de Serenity, ou enfim, tá? Então, a gente avalia a qualidade do sono com a forma como eu acordo, ok? Se eu acordei bem disposta, o sono tá bom. A salves clareia, então, estrogênio like, ela é um antiespasmódico, é muito bom para dor. Quem tem endometriose, massagem no útero com salves clareia, é muito bom, que é o espasmo muscular no útero que causa cólica, né? Calmante, relaxante. Então, a gente pode dar qualquer disfunção que a gente tiver hormonal na mulher, tá bom? E é muito bom, inclusive, para depressão pós-parto, porque ela vai fazer um estrogênio. A depressão pós-parto é por queda brusca hormonal. Então, se eu usar a Salves Clareia, que ela vai ser estrogênio-like, vai me ajudar um pouquinho também, né? O gerânio, que a gente viu que ele é um suporte para a progesterona, mas também é para o estrogênio, ok? Além de ser anti-inflamatório, também ser bom para quem tem endometriose, massagear no útero, porque ele também é antiespasmódico, ele é antiálgico, né? Então reduz dor, ele é anti-hemorrágico. Então, por exemplo, endometriose, muitas vezes, também tem um fluxo menstrual aumentado. Então, esse aqui é uma boa opção para você, porque ele é anti-hemorrágico, né? E além de ter toda a regulação hormonal ali, tá? Na dúvida do óleo que você vai usar, você pode usar o gerânio, que ele é uma certeira. Estrogênio, progesterona, ele é tipo, multiuso, tá? O óleo de gerânio, ele é capaz de estimular o córtex das suprarrenais, que são as glândulas adrenais, onde também são produzidos hormônios sexuais. E aí ele vai agir como um equilibrador dos órgãos femininos e do sistema nervoso. Olha que benção, né, gente? Por quê? Eu tenho o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, mas também tem o eixo hipotálamo, hipófise suprarrenais. Então, o gerânio vai agir ali como um todo. Então, eu vou ter uma boa saúde emocional, vou ter os meus órgãos aqui equilibrados. É um cuidado integral, digamos assim. Então, você está na dúvida? Nossa, a Ana falou tanta coisa que eu esqueci. Gerânio, ok? Gerânio, tá tudo. Tudo em saúde da mulher. Rosa. O óleo de rosa é um óleo excelente, né, gente, para a saúde da mulher, tá bom? Ele também é um tônico sexual, afrodisíaco. Você pode pegar o seu Rose Touch, por exemplo, e abrir ele e colocar, por exemplo, gotinhas de ylang-ylang junto, fica um blend maravilhoso para sua libido, se você quiser, né? Porque ele também vai ser um reequilibrante psicoemocional. Olha que bom para a libido. E também neurotônico, né? Para a saúde do sistema nervoso central. O óleo de rosa, essa frase aqui eu adoro, Danielle Fest, ela é uma aromaterapeuta francesa, que ela fala, o óleo de rosa ajuda a atravessar todas as transformações que uma mulher passa ao longo da vida. Então, até recomendo que pega o Rose Touch, passa todo dia no umbigo, assim, e massageia, sabe? Para manter um equilíbrio e os nossos hormônios em dia, né? Então, o óleo de rosa é um bom óleo para nós também. O óleo de erva doce, ele também é estrogênio-like, tá, gente? Então, assim, ele é excepcional para oscilações hormonais bruscas. E além de todos os componentes que ele tem, também tem o limoneno, né? Que vai ter a ação na serotonina, como a gente já falou, e na dopamina, vários slides lá para trás, tá? Eu gosto dele pra caramba na amamentação. Uma paciente minha, que ela ama doTERRA, vou contar esse caso aqui. Quem é mais íntimo meu já conhece esse caso. Eu fiz o parto dela em 2021. E aí, quando a primeira coisa do pediatra, na segunda, não sei, a bebezinha dela não estava ganhando peso nenhum. E a pediatra, que cuida da filha dela, é minha amiga, né? Eu que indiquei a pediatra para minha paciente. E aí, a minha paciente me ligou desesperada, Ana, fui na doutora Paula falou que vai iniciar a fórmula para minha filha, né? E tal. Aí eu falei assim, por quê? Ela não tá ganhando peso, tava ganhando, tipo assim, gente, eu não vou lembrar, tem 2 anos, né? Mas, tipo assim, tava ganhando 5 gramas por dia, 3, poucos, era muito pouco. Eu não vou lembrar agora, eu sei. Só que eu falei com ela que não, que eu ia melhorar e tudo, eu vou voltar lá em uma semana, me ajuda. Eu falei, ó, primeira coisa, bebe água e põe ela para sugar. Quanto mais suga, mais leite produz. E toma óleo de erva doce. Aí ela tomava 2 gotas de manhã, de tarde e de noite, uso oral. Gente, e essa minha amiga Paula era cética em relação aos óleos essenciais, pediatra. Aí passou uma semana, a Paula me ligou e falou assim, Aninha, o que você fez? Eu falei, por que ela? A bebezinha estava ganhando, sei lá, 5 gramas por dia, estava ganhando 25 em uma semana. Eu falei, tá vendo, Paula? Foi óleos essenciais. Ela, eu falei, agora você pode acreditar, você quer conhecer? E aí ela quis conhecer, né, gente? Já teve que ver para crer.
Então, ele é muito bom para isso, assim, sempre que eu penso em fêmea, eu penso em amamentação, mas a gente não pode pensar só nisso, tá bom? Porque ele é o óleo de escolha. Quando eu penso que os sintomas que eu tenho físicos ou sintomas de humor são afetados por mudança brusca hormonal. Então, TPM, sintomas físicos ou de humor. O fênel vai ser a nossa melhor opção, tá bom? E Lang Lang também eu já falei, né? O Ylang Ylang, ele é minha escolha para depressão pós-parto. Eu acho ele maravilhoso para isso, assim, é o óleo que eu mais gosto de depressão pós-parto. Mas como eu falei com vocês, eu penso nele muito, né, para libido, porque ele engloba as causas multifatoriais ali da libido, então ajuda bastante como coadjuvante. E ele também tem beta-caroteno, ótimo, né, para quem, por exemplo, tem endometriose também. E a endometriose, que é uma doença crônica, gente, muitas vezes o emocional fica afetado, porque é muita dor. Tem mulher que às vezes não consegue, sabe, fazer nada de tanta dor que sente, isso afeta as emoções. E o Ylang Ylang, além do beta-caroteno, também ajuda nas emoções. Então, ele é um óleo muito bom, tem um cheirinho incrível. E a paixão da minha vida é o Neroli, né, que a gente tem no Brasil hoje em dia só no kit floral, que é um kit limitado, mas ainda está disponível. O sonho da minha vida é ter esse Neroli aqui, ó, que vem lá dos Estados Unidos para nós. É o sonho da minha vida. E ele, para mim, assim, é o óleo que eu mais gosto da saúde da mulher. Serve como um todo. Para quem tem dor pélvica crônica, que as dores é por varizes pélvicas, ele é muito bom, porque ele é um flebotônico, ele estimula a circulação. Então, por exemplo, para inchaço, edema de período menstrual, por exemplo, ele é muito bom também, né? E olha, você vê, ele tem lenalol, como lavanda, salve-clareia, geraniol, né, como gerante, tem o neurol, que é exclusivo dele, ainda tem limoneno, extrato de linalina. Ele tem todas as composições que a gente estava falando aqui até agora, por isso que eu acho que ele é, assim, ele é incrível. E a gente tem os dois blends de doTERRA patenteados, o Whisper, né, que aqui faltou uma setinha para cá, que eu, Ana Cláudia, chamo de o óleo da mulher madura, né, que ele é um blend que vai ajudar ali no equilíbrio emocional. Eu acho que a composição dele é mais para mulher madura, mas eu adoro ele, eu sou em perfume. Quando ele da minha bolsa, direto e reto, eu passo ali assim, que eu acho o cheiro dele muito gostoso, mas ele ajuda, né, no equilíbrio emocional, na confiança ali e também na regularização hormonal, tá? E o Ylang Ylang, que eu sou apaixonada, alucinada com o Ylang Ylang, que é o óleo da mulher, de qualquer fase, né? Que ele é um suporte para equilíbrio emocional, síndrome pré-menstrual, perimenopausa, pós-menopausa. Eu acho ele incrível. Inclusive, eu curei, posso falar essas palavras, cura, C-U-R-A, curei as minhas cólicas com Claricalme, né? Eu tinha muita, gente, muita cólica, muita mesmo. E sempre tomava 2 anti-inflamatórios no meu período menstrual e tal. Só que eu já me investiguei, não é nada, é uma dismenorreia, enfim, é uma resposta inflamatória do meu útero. E quando eu conheci a Terra, foi final de 2020, aí no início de 2021 comecei a usar o Clarical, para todo dia no baixo ventre, acordava, pegava ele, passava aqui, massageava, todo dia. Depois de uns 3 meses usando diariamente, parou, 100%, 100%. Aí eu parei de usar, aí passou um tempo, voltou, aí eu volto a usar, aí melhora de novo, né? Eu acho ele muito bom para nós, gente, assim, como eu falei, se a gente não tem nada, eu estou bem, minha vida está boa, eu posso usá-lo como ali um equilibrante para nós mulheres, né? Que apesar de estar tudo bem na vida, nós somos mulheres de fase, a gente precisa de equilíbrio. Então, acabou, agora é as horas das receitinhas, vocês vão dando print que eu vou ser a jato aqui, tá bom? Porque a gente já, olha, é 4h20, né, gente? Já estou avançando o horário. Só para a gente entender, porque eu falei que a gente tem que entender, quando eu estou falando de síndrome pré-menstrual, que é TPM, que são os dias que precedem minha menstruação, é por oscilação hormonal. As quedas bruscas, ok? Dos hormônios, elas vão ser responsáveis pelos sintomas, né? A gente tem que lembrar que eu falei que eles estimulam os neurotransmissores, que o sistema de serotonina está todo desregulado. Então, eu tenho que usar óleos essenciais, principalmente, que vão regular o meu sistema, tá? Então, olha aqui, por exemplo, ó, base terapêutica. Olha aqui, ó, tá vendo aqui de cinza? Vou te botar de marca-texto. Reduzir oscilação hormonal, tá? Então, eu botei aqui de amarelinho, ó, Claricalme, no baixo ventre, 2 vezes ao dia, a partir do 15º dia, ou seja, ovulei, começo a usar no dia seguinte, por exemplo, a minha menstruação, que eu vou manter o equilíbrio hormonal e vou evitar a oscilação hormonal. Então, quem tem TPM tem que usar Claricalme na segunda metade do ciclo menstrual. Posso também, ó, usar fênel em cápsula, por exemplo, tá?
Eu vou passando rápido, mas depois eu vou mandar eu vou botar em PDF, aí eu mando para a Ravel, eu mando, né, para o Alexandre e para a Priscila, e eles divulgam para todo mundo, tá? Então, ó, tá aqui de cinza, para ninguém esquecer. TPM, eu tenho que reduzir a oscilação hormonal. Então, claro e calmo do baixo ventre. Mas, se a minha TPM é uma irritabilidade, eu uso o claro e calme para equilibrar, né, ali, os meus hormônios, evitar a queda brusca, mas também posso dar, por exemplo, lavanda e manjericão com bergamota para reduzir a irritabilidade. Então, quando eu falo claro e calmo na segunda metade do ciclo menstrual, ou posso dar também, se você quiser, por exemplo, só gerânio na cápsula, também pode ser, mas quando eu falo de usar o Clericalme, é para a gente, tipo assim, ter um tratamento de estabilização. Agora, conforme o sintoma que eu apresentar, eu vou usar mais. Então, eu fico irritada, eu vou fazer lavanda, manjericão, bergamota. Ah, não, eu sou uma TPM depressiva, melancólica. Posso dar Clarice com ylang-ylang e bergamota. Não, minha TPM, Ana, eu fico inchada. Então, vamos fazer, né, um blend com sempre viva, manjericão e gerânio, tá? Tenho muita retenção de líquidos, então vamos usar. Cedro, cipreste, lavanda. Então, eu estou botando aqui tudo, todo mundo vai receber, tá, gente? Só para a gente avançar, então também já acabou o nosso sábado. Ana, eu tenho dor nas mamas. A dor nas mamas, por causa do ciclo menstrual, é por inflamação. Então, você pode botar copaíba, pode usar ylang-ylang, qualquer óleo anti-inflamatório, com algum óleo ali, regulador hormonal, gerânio, lavanda, clary sage. Eu gosto menos do clary sage, eu gosto mais do gerânio, que tem ação estrogênica e progesterona, tá? E aí eu gosto da copaíba bastante. Ana, na TPM, o meu apetite aumenta horrores. Então, eu posso fazer inalação de bergamota, grapefruit, posso tomar grapefruit, posso usar Smartin Sassy, mas eu tenho SOP. Smartin Sassy é ótimo para SOP, né? Então, eu posso usar óleo de cravo. O óleo de cravo é muito bom, inibidor de apetite também, tá? Tô menstruada, já usei o Clarical, tô com muita cólica, né? A receitinha que eu mais gosto para cólica, além do Clarical, sim, tô usando, mesmo assim deu cólica, é usar manjericão. Gente, eu sou apaixonada com óleo de manjericão, sou alucinada, eu amo óleo de manjericão. Ele, para mim, é o melhor óleo para exaustão mental, mas ele é muito bom para dor também. Então, eu uso manjericão e hortelã-pimenta no meu baixo ventre. Ana, eu quero prevenir cólica, vou usar também manjericão e hortelã-pimenta antes da menstruação, ou eu posso, inclusive, tomar para evitar que eu tenha dor também, né? Não tem problema nenhum. Aí eu coloquei esse estudo aqui, porque ele foi avaliar o uso de óleos essenciais na dismenorreia primária. O que é dismenorreia primária? É uma cólica, que é tipo a minha, assim, a gente tem cólica porque a gente tem uma causa. Uma dismenorreia disfuncional. E aí ele fez um blendzinho que eu copiei aqui para vocês. E que esse blendzinho reduziu a dor significativamente. Então, você pega uma balança na sua casa e pesa aí 30 gramas de creme neutro, por exemplo, eu uso esse daqui, né? Aí você põe 6 gotas de manjerona, 6 de clary sage, que é a sal de clareia, e 12 de lavanda. Aí você vai massagear no seu baixo ventre. Ana, eu menstruo para mais, né? Assim, meu fluxo é muito aumentado. Então, eu vou usar gerânio com helicrisum, sempre viva, né? E aí, não vamos esquecer, gente, claro e calmo. Se a minha menstruação é para mais, eu estou um pouco desequilibrada, eu estou um pouco inflamada, meus hormônios não estão bons. Claro e calmo, claro e calmo, claro e calmo. Eu amo claro e calmo. Endometriose, claro e calmo. Gente, claro e calmo. Claro e calmo é ótimo, eu sou apaixonada com claro e calmo. Usa no baixo ventre sempre. E aí, antes da menstruação, você faz um blendzinho com sálvia, manjericão e óleo de borragem. Aqui eu não recomendo botar o óleo de coco fracionado. Você pode botar, óbvio. Mas a gente tem muitos estudos bons com o óleo de borragem na redução de inflamação. Inclusive, a gente tem marcas de suplementos, de whey protein famosas, que já tem até óleo de borragem em cápsula, que tem estudos com óleo de borragem na saúde da mulher. Então, você compra na internet um óleo de borragem puro e usa ele como um veículo e massageia, né, no seu baixo ventre com sálvia e manjericão, tá bom? Ovário policístico, como a gente já falou, estilo de vida, estilo de vida, estilo de vida, perder peso, melhorar a alimentação, atividade física, não se esqueçam disso. Milagre, gente, até cai do céu, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? E aí, juntamente com a minha mudança de estilo de vida, eu posso fazer um blendzinho com gerânio, lavanda e olíbano. Gerânio e lavanda, regulador hormonal, gerânio, anti-inflamatório, olíbano, anti-inflamatório, saúde do sistema endócrino. Então, eu vou usar um óleo essencial ali com suporte do meu sistema endócrino, né? Junto com a mudança de estilo de vida. Aí eu posso, como eu falei, eu posso usar
é, cravo, que vai reduzir o apetite, grapefruit eu posso usar, né, para me ajudar na perda de peso, óleos cítricos como um todo a gente pode usar, né, para ajudar na perda de peso ali, aumentar a queima de gordura. Então eu vou usando os óleos como um suporte à mudança que eu estou fazendo no meu estilo de vida, ok? Aí aqui já são pacientes na perimenopausa, tá bom? São aquelas mulheres ali, 40, 45 mais, que ainda não estão na menopausa, mas já estão na transição menopausal. Então, elas iniciam com a irregularidade menstrual, com uma instabilidade emocional, que o que eu falei até agora, estou falando para mulher na MENAC, no período reprodutivo. Então, a partir de agora, aquelas 40 mais que estão na perimenopausa. Então, eu posso dar sálvia na cápsula, na primeira metade do ciclo, e na segunda metade eu tomo gerânio ou tomilho, como eu ensinei. Instabilidade emocional por flutuação hormonal. Fênel vai ser a nossa opção, tá bom? E posso junto inalar ylang-ylang com bergamota, que é uma boa dupla. Insônia, que é muito comum na perimenopausa. Petitgrain, que é a lavanda masculina, né? Lavanda, camomila romana e o ylang-ylang, tá? É um blend excelente para a insônia da paciente da perimenopausa, transição menopausal. Quem tem os fogachos, mas ainda menstrua, tá diferente. Quem tem fogacho que não menstrua, quem tem fogacho que menstrua. Os fogachos são os calorões, tá? Aí a gente vai usar sálvia clareia ali do dia 14 ao dia 21 do ciclo menstrual para evitar, né, a oscilação, queda brusca hormonal. E aqui pós-menopausa, as mulheres que já não menstruam mais, já ficaram 12 meses sem menstruação. E aí, para ajudar o fogacho das pacientes pós-menopausa, eu vou usar a sálvia clareia na cápsula. Aí eu posso dar por 30 dias seguidos. Eu faço uma pausa de 7. É muito importante quando eu faço uso interno de um óleo essencial, gente, eu fazer pausa de 7 dias para dar tempo do meu fígado metabolizar tudo que foi ingerido e eu não ter complicações, ok? Então, eu faço 30 dias, pauso 7. Se precisar, eu faço mais um novo ciclo, mas é bom fazer essa pausa de 7 dias. Secura vaginal. Secura vaginal, a gente pode fazer uma massagem no baixo ventre também. Igual eu falei que era muito bom o óleo de borragem lá, aqui é muito bom o óleo de prímula, que ele também vai ter essa ação assim, um pouco reguladora hormonal, como um veículo, né? Então, eu misturo salves clareia, por exemplo, tomo salves clareia, posso tomar na cápsula, por exemplo, e massagear a sálvia com óleo de prímula no meu baixo ventre. Também posso fazer isso, tá bom? Pós-menopausa ainda, mulheres que têm uma osteopenia, né, que já estão ali com o osso mais fraco, caminhando com uma osteoporose. Posso usar sálvia, contomilho e pinho siberiano, que é excelente para osteopenia, massageia no local. Geralmente a cabeça do fêmur, aqui na coxa, ou às vezes ao longo da coluna, depende de onde mostrar a osteopenia. E para pós-menopausa, uma água de lençóis muito boa, que vai ser refrescante e equilibradora hormonal, vai ser usar hortelã-pimenta, manjericão, lavanda e sálvia, num frasquinho spray com álcool de cereais. Você borrifa na sua cama, né? Você pode borrifar se você quiser. Vai ser dormir, vai ser refrescante ali. É como se fosse um spray refrescante para dar mais qualidade de vida. Secura vaginal, aqui é para qualquer mulher, não só mulher na menopausa, tá? Como eu já falei, sálvia com óleo de prímula ou borragem, massagear no baixo ventre, tá bom? E eu também posso fazer o uso interno. O uso interno para as minhas pacientes, geralmente mando fazer farmácia de manipulação, para a gente não ter problema. Mas o uso interno caseiro, que pode ser seguro, você compra aquele potinho de óleo de coco, assim, extra virgem, tipo Copra, que é uma marca, né? Tem que ser extra virgem. E não pode ser óleo de coco fracionado. O óleo de coco fracionado, ele não é igual ao óleo de coco extra virgem, são diferentes. Para aqui, só serve o óleo de coco de cozinha. Aí você vai comprar um vidrinho, 100 ml, vai usar só para isso aqui. Aí você coloca 10 gotinhas de lavanda, 10 gotinhas de olíbano e o óleo de coco extra virgem. Aí você põe na tampa, bem tampadinho, o negócio é transparente, você coloca ele dentro de alguma coisa que seja escura para evitar a luz e guarda, tá? Quando você for usar, você pode ou pegar uma seringa, aí você pega assim a seringa e puxa um pouquinho do óleo de coco, coloca na vagina e aperta, ali fica deitadinha por 1 hora para ele se absorver. Se você levantar, vai escorrer tudo. É uma técnica caseira, né, gente? Ou se ele tiver um pouquinho mais sólido, que o óleo de coco extra virgem, nas temperaturas mais baixas, por exemplo, igual agora que está outono, vai chegar inverno, ele sempre fica sólido, mesmo fora da geladeira aqui em Belo Horizonte.
Aí eu pego assim com o dedo em ponto de pomada e coloco o meu dedinho na vagina e massageio a minha vagina com esse óleo de coco também, tá? Ajuda muito. O óleo de coco extra virgem, ele é excepcional para a saúde vaginal, tá? Candidíase, eu faço a mesma coisa. Eu vou diluir a melaleuca ou até mesmo gerânio. O gerânio é ótimo para candidíase, tá? Vou diluir no óleo de coco extra virgem e vou aplicar na vagina. Eu posso tanto aplicar com os meus dedos, estiver em ponta de pomada, ou pegar uma seringuinha, puxar e apertar lá dentro, ok? Orégano é muito bom para candidíase, mas de uso interno. Nunca, jamais use óleo de orégano na sua vagina, tá bom? Porque pode causar queimadura. Exceto você manipular, em formato de manipulação, em tratamentos específicos. É muito difícil. Dá muito trabalho, mas é prático. Usa melaleuca, usa gerânio ou toma o orégano em cápsula, tá bom? Não use melaleuca na calcinha, o tempo nosso está acabando. Tem um vídeo no meu Instagram que explica por que a gente não pode aplicar na calcinha, tá bom? Depois vocês olham lá, mas a gente não usa melaleuca na calcinha. E para a gente poder, né, terminar aqui, higiene íntima, né? Eu já vi algumas receitinhas, gente, usando sabão de castela, não use. O sabão de castela, ele tem pH alcalino. E a minha vagina, ela é mais ácida. Então, eu não posso ali usar um sabão que vai alterar o pH vaginal, tá bom? O correto, do correto é você não usar nada. É você lavar a vagina com água. Nem a vagina, a vulva, a parte externa, com água, 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 água. Esse é o certo. Se você quer ser uma pessoa correta, de tudo certo, você tem que lavar com água. Quem usa sabão há muito tempo, para fazer a transição só para água, é um processo. Mas se você quiser ter uma saúde vaginal, faça esse processo. Fala assim, Ana, não, eu preciso da sabão, sou a neurológica do sabão. Ok. Use um sabonete, geralmente glicerinado, com pH mais neutro para peles sensíveis, tipo esse granada aí, bebê. Eu não gosto muito porque eu acho que resseca a vulva, mas é o melhor que você pode usar. Aí nele você pode colocar uma gotinha de melaleuca, uma gotinha de gerante, vamos supor. Está com candidíase. Além de estar usando já o óleo de coco, fazendo um uso oral, né, de algum outro óleo, você pode fazer a higiene. Nessa ocasião, estou com candidíase, estou com vaginose, estou com alguma vulvovaginite, aí eu acho ok você dar um sabonete e botar o óleo essencial. Mas se você puder, a gente lava com água, que é o saudável, tá? Então, isso aqui tudo a gente já falou. Não se esqueçam dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, que eles são essenciais para o nosso equilíbrio hormonal, controlar doenças crônicas, para a saúde sexual, para prevenir também, né, vulvovaginites, ok? É isso, gente. Olha, o nosso corpo, ele cura por si mesmo. Quem falou isso? Hipócrates, meu pai, né? O pai da medicina. Eu digo, nós médicos, eu, né, assim, a gente é um assistente da natureza, porque a gente pode usar a natureza, no caso aqui o óleo essencial, como um suporte para o nosso corpo se curar e a gente ter uma longevidade, mais saúde. Muito obrigada, gente.